Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal em busca das pequenas significações ou ressignificações sobre essa maravilhosa doutrina espírita, através de pequeníssimas reflexões acerca da ciência espírita. Estamos fazendo o estudo do livro Missionários da Luz. E hoje, dia 24 de março de 2024, seja bem-vindo a mais esse episódio de número 56. E como sempre fazemos, abrimos a lição do livro Caminho, Verdade e Vida. E a lição que nos coube é a lição número 100, Auxílios do Invisível. E nos fala Emmanuel. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias. Nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos, e nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Mais uma preciosa lição que nos traz Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, esse nosso irmão maior, de aprendizado e de estudo fecundo aqui na Terra. A lição Auxílio do Invisível nos mostra, primeiro, essa forma carinhosa como Emmanuel chama a todos de crentes, inclusive a nós espíritas. E que o crente sincero deve ser aquele que deve recorrer às potências superiores, aos mensageiros do além, buscando ali o reconforto, refazimento das energias e troca de emulações sinceras de pensamento fraterno, para que possa ser alimentado com aqueles alimentos necessários ao refazimento das nossas condições psíquicas diante das lutas
e mormente possamos ter janelas abertas para recebermos aquelas orientações necessárias quando as horas parecem mais graves. Porém, como diz a lição aqui, e nos explica muito bem, que não devemos, em nenhuma situação, em todas as situações, são concernentes tanto ao caminho do espírita, quanto ao caminho do católico, quanto ao caminho do protestante, do evangélico, recebendo as orientações, não percamos de vista que o caminho é nosso, que a estrada a ser percorrida é nossa, que os problemas a serem resolvidos são nossos através daquele amparo, mas, sobretudo, através dos nossos próprios patrimônios e conquistas morais e intelectuais que nos ensejarão aquelas possibilidades benditas de exercermos aqui na Terra os nossos passos derradeiros de reconquista da nossa significação perante o Pai Maior na sua estrada divina, que é nos encontrarmos para a posteridade como seres espirituais a caminho da perfeição. Irmão e irmã, como diz aqui, não nos é permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à nossa condição de aluno. Que possamos ser, cada dia nós, fortalecidos. Possa tu, eu e todos nós nos fortalecermos diante das situações que nos convidam ao aprendizado cada vez maior moral, ao exercício do aprendizado moral e espiritual e intelectual. Seja bem-vindo mais uma vez, querido irmão, querida irmã, e na medida das suas possibilidades, possa tu indicar esse nosso diminuto canal para estudos de irmãos, irmã e irmão que queiram desfraldar novas fronteiras do conhecimento espírita. Então, meus irmãos, nós dedicamos aí então o nosso episódio número 56. Tá? É o capítulo 13, Reencarnação de Sigismundo, parte 5, Sexo e Fecundação Psíquica. Como sempre fazemos, nós fazemos esse pequeno estudo, né, na obra do livro Missionário da Luz, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo nosso amigo espiritual André Luiz, obra publicada em 1943. O capítulo 13, na verdade, como nós já dissemos, né, que é sobre a reencarnação de Sigismundo, na verdade ele começa no capítulo 12. Né? E só que o 13 ele vai aprofundar diretamente. Quer dizer, no 12 ele vai falar sobre a preparação da reencarnação, né? Os trabalhos de planejamento da reencarnação. E no 13 vai entrar propriamente dito na reencarnação de Sigismundo. Esse capítulo, como nós já dissemos, né? E o título dele original é simplesmente Reencarnação. E aqui, de uma forma pedagógica, para fixar, né, nós tratamos esse capítulo como Reencarnação de Sigismundo. E aí ele nos brinda com uma revelação dos pormenores de um processo reencarnatório de Sigismundo, desde os benefícios que encontrou como trabalhador do bem na casa espiritual. Então nós mostramos no episódio passado, que Sigismundo ele estaria num plano muito mais adiantado do que nós, que muitas das vezes ele é retratado como aquela figura, com aquela entidade em dissintonia, né, com o plano superior e atrapalhando o seu processo reencarnatório. Não, ali eram conflitos existenciais que nós demonstramos de uma consciência psíquica ainda não ajustada com o seu passado. E aí reclamava ele uma nova oportunidade de renascer para que pudesse reparar a falta diante daqueles que ele tinha cometido, né, o desajuste
existencial, que eram suas figuras maternas e paternas, né? Adelino e Raquel, para que assim, completando, sendo um completista da prova, como nós já vimos também no capítulo anteriores, né? Ele pudesse retomar com vigor e com paz de consciência o seu trabalho numa casa de acolhimento, de socorro espiritual que tinha sido fundada por ele. Portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãs, Segismundo, ao contrário do que muitas vezes é apresentado nos quadros, nas palestras, né, ele se encontrava já num plano superior ao nosso. E aí, na verdade, esse capítulo todo ele fala sobre, né, a preparação psíquica do casal, em especial a conjugação espiritual primeira entre Adelino, que tinha sido assassinado, e o Segismundo, né? E os próprios trabalhos de organização dos construtores, né, para transformação perispiritual de Segismundo. Bem como explica também esse capítulo, aquela ligação material, né, a ligação na fecundação e todo o trabalho da espiritualidade. Alexandre, é bom destacar, né, que Alexandre ele possuía um grande saldo de amizade com esses envolvidos, né, com tanto Segismundo quanto Raquel e Adelino, ou seja, em encarnações passadas, Alexandre, que era o instrutor aí do André Luiz, havia sido beneficiado por eles, olha só, e demonstrando que numa existência podemos ser beneficiados por pessoas, né? Ou podemos estar em condição de beneficiamento de algumas pessoas que passam aí por provações maiores, mas aquelas pessoas estão em processo de adiantamento espiritual muito acima de nós, como aqui demonstrou, mas Alexandre, na realidade, assim, ele não se refez desse processo, ao contrário, se sentiu o que? Abençoado por ajudar pessoas que no plano existencial tinham lhe ajudado. Então, meus irmãos, nós chamamos esse episódio, que é a parte 5, de sexo e fecundação psíquica, que nada mais é do que Alexandre traz, que é o sexo além do véu do sexo. Nós não vamos tratar aqui, eu mormente como aqui, né, pequeno estudioso, nas nossas reflexões aqui trazemos, né, nenhum julgamento, muito pelo contrário, estamos aqui apenas no papel de apresentação dessas áreas, desses campos, e que pareciam para nós assim despercebidos, né? Então, vasto conhecimento que é apresentado nesse capítulo, no livro inteiro, mas em especial nesse capítulo. E nós aqui nos apresentamos, né, muito além daqueles, né, que seriam possíveis, né, de apresentar ou falar de causa, né, com elevação sobre esse capítulo, que é sexo e fecundação psíquica. Estamos muito abaixo, moralmente, para falarmos aqui sobre isso. Mas apresentamos aqui apenas a nossa oportunidade de trazer um ensinamento que não podemos nos furtar, ainda que nos mantenhamos distante dessa sublime apresentação de Alexandre, possamos ser nós aqui fecundados psiquicamente, para que talvez em novas experiências aqui na Terra ainda, quem sabe, mas futuramente em planos existenciais futuros, possamos ter este aprendizado. Na verdade, então, Alexandre vem falar nesse capítulo do sexo e a energia psíquica. E aí o conceito de fecundação psíquica. Maravilhoso capítulo, maravilhosas lições, meus amigos. E aí, a gente precisa fazer um pequeno resumo dos modelos e padrões reencarnatórios. Então nos fica mais claro o conhecimento que a reencarnação
como fenômeno maior, possui sérios compromissos com uma estrutura de planejamento, desde os arranjos dos comprometimentos existenciais, que porventura a pessoa precisa resgatar diante de outras entidades, de outros espíritos, quanto à própria individualização da própria prova, até a íntima reprodução espiritual assistida. Então, o planejamento espiritual abrange todos os aspectos da nossa vida, desde os nossos compromissos com pessoas aqui na Terra, quanto à própria prova individual de cada um, e desde até o nosso campo da reprodução, da reencarnação, da nossa ligação física. Em todo esse processo é feito um planejamento. E aí ver-se-á que há reencarnações meramente evolutivas em massa, e que na ausência dos patrimônios psíquicos, o reencarnante é conduzido à ligação material de forma inconsciente. E de outro lado, irmãos com maiores conquistas participam do processo de ligação material até o último instante, interpondo sua força psíquica para o processo organizativo de redução espiritual. Quadro esse de 6 mundos, meus queridos irmãos. Mas queremos dizer que em tudo a coordenação técnica e amorosa espiritual. Então, conforme visto no episódio anterior, houve a conjugação psíquica entre Adelino, o futuro pai, e Segismundo, no encontro pelo sono, em que Segismundo é sinceramente perdoado por Adelino. Nós vimos no episódio anterior. Então, a partir dali, daquele encontro em que houve o perdão, de forma satisfeita pelo bom êxito, Alexandre fala a Segismundo: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanho-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma, disse Alexandre lá na página 180. E aí, em breve confabulação com Herculano, que era aquele responsável, aquele amigo que viria a ser, na verdade, o guia protetor de Segismundo na sua reencarnação, Alexandre traz tão criteriosa observação sobre o gráfico referente ao organismo físico de Segismundo, com o qual lhe será possibilitado o resgate por meio da doença cardíaca. Lembra que nós falamos sobre isso no episódio passado. Então, Alexandre ele traça preparativos mais imediatos. Voltaremos a vê-lo no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem assentados. Está aí, irmãos, assim, prova derradeira de como o trabalho da cooperação espiritual ela é minuciosa. Mas, como nós apresentamos, ela pode ser para aqueles espíritos mais apenas em processo evolutivo, pode se dar em massa. E aí eu não sei como que eles dão conta desse processo de reencarnação em massa, mas aqui naqueles em que há aquela reencarnação mais assistida diretamente em função dos patrimônios espirituais do ser reencarnante, como é o caso de Segismundo, ali há todo um processo de organização, inclusive das suas organizações cromossômicas, mas que deve ocorrer em todos nas mesmas ligações em massa, porém, naturalmente, com a tecnologia espiritual muito diferente. E aí, em conversa nobilitante com Alexandre, André Luiz adentra a um mundo novo de percepção sobre as forças da natureza, qual seja a que emoldurava todo o envolvimento daquelas 3 pessoas, a força do sexo como energia psíquica criativa
e modeladora da organização celular. E aí André Luiz faz diversas conjecturas, em especial o porquê de tanto zelo pela organização psíquica entre Adelino e Segismundo, se já não bastava a graça de reconciliação numa vida terrestre. Então, quem conversa nobilitante, aí Alexandre vai explicar para André Luiz. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Olha só aí a explicação científica de Alexandre do porquê daquela necessidade, daquele ajustamento perfeito entre a natureza psíquica, né? Aquela conjugação psíquica entre Adelino e Segismundo, para que Adelino favorecesse o que? A própria cromatina dentro da bolsa seminal. Coisa que nós vamos ver a seguir, ele estava destruindo. Então fala novamente Alexandre, lá na página 182. Ele poderia atender aos apelos da natureza, ou seja, Adelino, entregando-se à união sexual, mas não atingiria aos objetivos sagrados da criação. Por quê? Pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, Segismundo, unido a ele, em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhes os valores afetivos. Então, Alexandre explicando por que todo esse trabalho de conjugação, digamos, cosmopsíquica entre Adelino e Segismundo, para que pudesse favorecer, através de novos valores afetivos por parte de Adelino, estabelecer o que? Forças magnéticas positivas nos seus cromossomas, quer dizer, no cromossomo que iria constituir ali o corpo de Segismundo. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos alimentos destinados ao serviço elevado da procriação. A explicação maravilhosa de Alexandre, lá na página 182. E aí, continuando com a explicação, André Luiz, né? O sexo, caro amigo, né? Segismundo, o caro amigo todos nós, o sexo tem sido aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Ou seja, da mesma forma que Freud, né, e outros tantos vieram, né, abrir a consciência humana, despertar a consciência humana para a psicanálise, né, para o estudo psíquico, dizendo que havia algo mais além do simplesmente das reações químicas. Alexandre está dizendo também que ainda, né, o sexo ainda, como ele não pode ainda, né, despertar toda o que? Uma elucidação do papel do sexo para nós. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis
preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas dos abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servir às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Está na página 183. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. Quem é que reencarna em massa, meus amigos? Não é a alma dos animais? Olha que importante explicação aqui que Alexandre traz a nós, né? Em que muitas, né, das uniões, muitas das reencarnações, devido à carga magnética negativa ainda, né, das potências espirituais de seres, de muitos irmãos nossos, como quem sabe nós mesmos, né, são reencarnados em massa. Olha isso, meus queridos irmãos. Reencarnações espirituais em massa, com características de mecanismo primitivo. Então não é como a reencarnação dos animais, porém assistido pelas mesmas características. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais. Nós estudamos aí em episódios anteriores sobre o que? Os centros vitais, na verdade, que são aqueles centros das energias, né? Os centros magnéticos do perispírito ou do corpo perispiritual, simbolizando, portanto, alimento divino para a inteligência e para o coração e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Está lá na página 183. E aí continua Alexandre. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Olha aí, então, já começando Alexandre a revelar o sexo além do véu do sexo. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Está lá na página 185. Então vemos aí, irmãos, como já dissemos, estamos moralmente muito distantes de fazermos aqui nossas considerações acima, mas vemos aqui tão somente, né, como buscando explicar o que Alexandre está nos trazendo, embora seja aqui ele direto, mas que em momento algum Alexandre fala que o sexo é uma atividade deplorável. Não, ele não fala isso. Ao contrário, ele fala que o arrastamento dos atos sexuais para aquelas atividades, né, compulsórias de um processo irracional, né, se aproximam, nesse caso, né, de situações viciosas, como a embriaguez ou o próprio vício de drogas. Olha só. Enquanto mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação,
força, conhecimento, alegria e poder. Está lá na página 183 e 185. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor, entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, ou seja, a força sexual, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte. Então, olha só como Alexandre trata diversos missionários que temos em diversas partes da atividade humana, seja no campo da virtude, como nós vemos aí, né, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né? Talvez Chico Xavier. Da ciência ou da arte, vale-se, então, dos mesmos princípios de troca, ou seja, da energia sexual, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Olha aqui, já nos trazendo o conceito aí das energias psíquicas sexuais, em que se amplia esse conceito não somente ao ato de uma atividade física ou circunscrita simplesmente, né, aos órgãos do aparelho físico, que estabelece ali um canal da reprodução, mas que essa energia ela emana e ela se faz com trocas, outros tipos de trocas em outros planos. Está lá na página 184, 185. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor. Olha o que nós estamos falando aí. Sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas. Que maravilha de explicação, meus amigos. Está lá na página 186 que Alexandre nos traz. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Maravilhosa lição, meus amigos. Está na página 186. Nós tratamos em episódios anteriores, né, falando aí do campo mediúnico, da mesma forma que nós temos aqui nosso campo mental, que estabelece para nós, né, ali onde nós estamos vibrando, produzindo sensações, é justamente esse campo mental que se amplia, né? E aí nós temos, então, como nós já explicamos, né, um
uma permuta mediúnica, uma conjugação mediúnica através do nosso campo mediúnico, em que nós nos impregnamos daquelas sensações, fizemos as permutas magnéticas com outros seres encarnados e desencarnados, e aí aqui Alexandre nos explica que esse campo, então, ele é saturado, não é isso? Por esse campo magnético advindo simplesmente o que? De um olhar, de um gesto de carinho e compreensão que nos invade e nos preenche, alimentando e saturando o nosso campo mediúnico e imediatamente transferindo essa força magnética para o nosso centro nervoso, que os assimila, o nosso campo mental, sendo nutrido, portanto, por essa força magnética e, como nós já vimos, alimentando ali irradiações psíquicas que vão fecundar e pôr em movimento a nossa glândula pineal para liberar substâncias químicas restauradoras do nosso organismo. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Está lá na página 187. Portanto, meus irmãos, há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras atendem às exigências da vida. As segundas efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma. Está lá na página 185. E aí, irmão e irmã, muito obrigado por estarmos aqui estudando esse capítulo enriquecedor. Nós aqui, como dissemos, estamos moralmente distante dessas palavras, desses ensinamentos que aqui Alexandre nos traz. Mas estamos aqui buscando compreender para que, quem sabe, em existências futuras, possamos dar passos mais firmes nesse estado mais primoroso. Mas podemos aqui ainda dilatar nossas possibilidades de entendimento do que Alexandre nos fala. Como nós nos enriquecemos por aquele gesto de amor, aquele olhar fraterno de pessoas. Como existem fecundações psíquicas muito acima de simplesmente a relação daquele ato mecânico, que por sua vez pode estar travestido aí, ou revestido daquelas imposições não só materiais, mas da organização magnética e espiritual, fecundando todas as nossas realizações. Muito obrigado, querido irmão, por mais essa oportunidade. Deus te ilumine nesse domingo, a ti e a toda a tua família. E tenha uma semana maravilhosa, nessa última semana do mês, em que nos abraçaremos aí na volta simbólica de Jesus ao plano superior. Ser feliz hoje e sempre, que assim seja.